Olá, eu vou falar sobre os números naturais. O que são primeiro os números naturais? Eles estão representados aqui na tela. O número natural, ele pode usar para fazer contagem de objetos, de pessoas. Então, por exemplo, a gente pode ter nenhuma pessoa, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas e assim sucessivamente. Os números naturais, eles podem ser, o conjunto dos números naturais, eles podem ser representados por esse n. Ou a gente também pode escrever ele assim, ó, com esse n com traço aqui. Uma característica dos números naturais é que eles têm infinitos termos. Infinitos termos. Então, aqui inclui 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão e assim sucessivamente, também são números naturais. Outra característica dos números, aí não inclui só os naturais, mas também os naturais, é que a soma, tanto a adição quanto a soma, elas são comutativas. O que isso quer dizer? Então a soma, vamos colocar aqui a adição, ela isso aqui é um D, tá? Não parece, mas é um D. A adição é comutativa. Isso significa que se eu somar 1 mais 2, vai ser igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Então, tanto faz a ordem que a gente soma. Isso que significa comutativa. Além disso, a gente tem a multiplicação. A multiplicação também... também ela é comutativa. Isso significa que se eu pegar o número 50 e multiplicar por 3, é a mesma coisa que eu pegar o 3 e multiplicar por 50. E o resultado aqui vai ser 150. Então, tanto faz a ordem. Isso daí só aplica para adição e multiplicação. Subtração não se aplica, ok? Então, isso daí eu vi uma prova de quinta série. A professora perguntava se a subtração era comutativa. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. 5 menos 3 é igual a 2. Mas 3 menos 5 não é igual a 2, é igual a menos 2. Isso aqui não inclui, claro, nos números naturais. Não existe números naturais negativos, tá? É só os números positivos. Então, mas eu vou comentar aqui o que significa esse menos 2, ó. Se você, para quem não sabe, você pode interpretar o menos 2 como imagine que você tem menos 5 na conta. Se você coloca mais 3 reais, quanto que você vai ter na conta? Menos 2, ok? Então, a subtração, por exemplo, ela não é comutativa. A divisão também não. Então, eu dividi 10 por 2, 10 por 2 vai dar 5. Mas se eu dividir 2 por 10, não vai dar 5, vai dar 0,2, que não é um número natural. Observação, é um número racional. Ok? Isso daí eu vou falar em outro vídeo. O principal dos números naturais é você saber alguns subconjuntos dele. Esse daqui é o primeiro subconjunto, é o mais simples, que eu vou mostrar aqui. Ele tem esse asterisco aqui. O que significa? O que é um subconjunto? Um subconjunto, ele faz parte, ele está dentro dos números naturais. Então, aqui, ó, o subconjunto dos números naturais, que está aqui, ele está dentro dos números naturais. Os números naturais é o conjunto maior. E um subconjunto é uma parte dos números naturais. Então, se eu pegar aqui esse com asterisco aqui, ó, repara que está incluído quase todos os números, exceto o número 0. O número 0 não está incluído. Porque toda vez que a gente colocar este asterisco, significa isso. A gente exclui o número 0. Deixa somente o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai. Tá? Então, esse é o primeiro subconjunto que eu vou mostrar. O próximo subconjunto, os subconjuntos que eu vou mostrar é os números pares e os números ímpares. Então, ó, esse daqui são os subconjuntos dos números pares. Ele está incluso dentro dos números naturais. Exemplo de números pares é o número 0,
o número 2, o número 4, o número 6, o número 8, o número 10 e assim sucessivamente. Como que a gente pode identificar o número par? Existem duas maneiras. A maneira que eu acho mais simples é você olhar o final do número. Se o final do número for 0, então vamos colocar aqui, ó. Todo número terminado com os números 0, 2, 4, 6 ou 8 são números pares. Então, exemplo de números pares, vamos colocar aqui um exemplo. Um exemplo de números pares é o número 32, o número 64, o número 1056, o número 100, o número 2058. Repara que o primeiro número, aqui o 32, é terminado em 2, portanto, está dentro do critério. A gente só olha o último número, ok? O próximo número, 64, ele é terminado em 4, portanto é um número par. O número 1056 é terminado em 6, portanto é um número par. O número 100 é um número terminado em 0, portanto é um número par. E o 2058 é terminado em 8, portanto é também um número par. Uma outra forma de identificar é que todo número par, ele é divisível por 2. Então é outra forma de identificar, tá? Você pode só usar essa daqui. Ou seja, um número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é um número par. A outra forma é você pegar um número e dividir ele por 2. O que significa o termo divisível? Divisível significa que o resto da divisão, quando você pegar um número e dividir o resto da divisão, é igual a 0. Eu vou fazer aqui com o número 32. Ó, 32, vamos ver se ele é divisível por 2. Então, 32, o primeiro número aqui é o 3. Então, 3 dá para dividir por 2. É 1 vezes 2 dá 2. E eu coloco o 2 aqui e subtraio. 3 menos 2 dá 1. Abaixo o outro 2. Agora, o número que eu consigo multiplicar por 2 para dar 12 é o 6. 6 vezes 2 dá 12. E o resto deu 0. Portanto, como o resto aqui, ó, tá vendo? O resto aqui, ó, deu 0. Ele é 32 é par. Essa é uma forma de a gente identificar o número par. O que é o número ímpar? É um número não par. Acho que é a melhor definição. Então, se o número não for par, ele é ímpar. Então, só tem essas duas possibilidades dentro desses dois subconjuntos. Ou você também pode definir como os números terminados em 1, 3, 5, 7 ou 9. Outro subconjunto importante é os números primos. Eles são importantes em computação, na parte de criptografia. Eles também são importantes para algumas operações matemáticas, como fatoração, MMC, MDC e etc. Ok? Uma característica dos números primos é que eles só podem ser divisíveis. Então aqui eles são divisíveis somente por 1 e por ele mesmo. Exemplo, o número 7 eu já coloquei aqui, ó. O número 7 ele só pode ser divisível por 1 ou por 7. O que significa divisíveis? Repetindo, divisíveis, o resto é 0. Então, se eu pegar o 7 e dividir por 7, 1 vezes 7 dá 7, o resto deu 0. Eu posso também pegar o 7 e dividir por 1, 7 vezes 1 dá 7 e o resto dá 0. Repara que só existe 2 números naturais que a gente consegue dividir o número 7 e o resto dá 0. O que eu recomendo vocês
é sempre a memorizar os primeiros números primos. Eles são muito úteis para fazer MMC, por exemplo. Então é importante você memorizar o número, que o número 2 é um número primo, o número 3 é um número primo, o número 5, o número 7, o número 11 e o número 13. Pelo menos esses aqui, tá? O ideal era, claro, saber mais, né? Em computação ele é usado para criptografia, na parte de senha. Porque o computador ele tem muita facilidade em fazer multiplicação, operação de multiplicação, mas o computador tem muita dificuldade em fazer fatoração, porque você tem que, quando você for fazer a programação de uma fatoração no computador, você tem que colocar as possibilidades de fatoração, e pode existir infinitas possibilidades. Então, se um número primo for um número muito grande, você vai ter infinitas não, vai ter muitas combinações que vai além do processamento de um computador. Pode demorar um período de tempo muito longo para ele conseguir processar isso aí. Então ele é usado para cifra em computação, ok? Outro detalhe, algumas características dos números primos. Primeira característica, o número 1 não é primo. O número 1 não é primo. Segunda característica, o número 2 é o único número par que é primo. Eu acho que... e o restante dos números são todos ímpares. Repara, 3, 5, 7, nenhum deles é terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. Portanto, todos, o 19, por exemplo, é terminado em 9. Não é um número par, portanto é um número ímpar. Ok? E o único número par que é primo é o número 2. Inclusive, de vez em quando, em algumas questões, usa esse detalhe. O que é um número composto? Um número composto é um subconjunto também dos números naturais. É um subconjunto dos números naturais. Um número composto é um número não primo. Exemplo de um número não primo: o número 6, o número 9, são exemplos, tá? Por que o número 6 não é um número primo? Porque o número 6 eu posso dividir, ele é divisível, ou seja, o resto dá 0, por 1. Ele também é divisível por 2, ele é divisível por 3 e é divisível por 6. O número 9, por sua vez, ele é divisível por 1, ele é divisível por 3, ele é divisível pelo próprio 9. E é isso aí, obrigado, até mais.